Saudações, duques e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais o que eu não falei do jogo entre Fluminense e Sampaio Correia. Para quem não sabe, esse aqui é o último quadro de análise. Ainda vai ter justamente a live hoje, deve ter essa live de hoje, né, de sábado. Então, se inscreva no canal, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre meus irmãos. Para quem não sabe, esse aí é um quadro do meu canal que eu falo sobre os jogadores em si e como que eles foram no jogo, pensando também de forma até anacrônica nisso tudo, né? De uma forma geral nisso tudo. E de novo a gente vê a situação. Eu já falei do Felipe Melo bastante, né? No jogo contra. Eu já falei, já dei destaque positivo, mas vou ter que voltar de novo a falar sobre o Felipe Melo, pensando muito no outro jogador, o Antônio Carlos. E de fato, me parece que isso está me deixando muito triste, tá? Sabe, o Thiago Santos, quando ele foi parar no Fluminense, as pessoas já começaram a vaiar ele, mesmo ele sem tocar na bola direita. O Antônio Carlos, as pessoas esperaram, mas agora estão fazendo a mesma coisa. É uma diferença enorme sobre isso tudo. E sabe o que me parece? O que me parece é que o Antônio Carlos, ele não está à vontade no esquema do Fluminense, na função que ele deveria estar no Fluminense. Diversas vezes tentando ali lançamentos alongados que não dão certo, porque ele não é especialista nisso. E aí a gente olha pro Felipe Melo, que consegue fazer isso tudo, que diversas vezes está consertando os erros do Antônio Carlos. A gente se questiona se o Antônio Carlos ainda deve continuar como titular nessa equipe. Isso é triste falar sobre isso. Mas hoje, eu prefiro que quem for jogar ali no lado do Felipe Melo seja o Thiago Santos. Tá? Isso é importante falar. Diversas vezes errou, diversas vezes ficou incomodado, diversas vezes parece que não entendia muito bem o jogo. Isso é muito triste. Saindo do Felipe Melo, indo pro... e também o próprio Antônio Carlos, entrando somente para os laterais, que é importante falar. Marcelo e Guga. E novamente os dois deram qualidade muito interessante ao Fluminense. Tá? Foi a partir da movimentação desses dois que foram gerados 2 gols do Fluminense. Um pela movimentação ali do Guga, o outro pela movimentação do Marcelo, gols de John Arias e John Kennedy. E de fato, né, cada vez mais esses dois surgem como os titulares absolutos no Fluminense. Eles dão melhores qualidades, sim. Claramente que o único problema que pra mim faz com que a gente questione bastante a titularidade do Guga é justamente a falta de chutar pro gol. Que eu não sei porque ele não chuta pro gol. Em diversos momentos em que ele poderia ter chutado pro gol, ele não chutou pro gol, ele tentou mais um toque, ele tentou mais um passe. E isso deixa desconfortável muito os torcedores, né? Vendo que, por exemplo, o seu próprio contraponto, o Samuel Xavier, faz isso. E por fim, novamente a gente teve a questão da dupla Renato Augusto e Ganso jogando no mesmo time. E novamente, num outro momento errado. Ficou justamente como se fosse um esquema, né? Um esquema que não privilegiou nenhum dos dois. Ficou com o John Arias simplesmente indo para as pontas, trabalhando mais nas pontas. Na ponta que o John Arias estava, era a ponta que estava sendo jogada. E os dois armando o time, com uma falta de um outro ponta de um lado. E com 2 atacantes centroavante. Acabou somente, por exemplo, sendo trocado o próprio Germancano, colocando assim um sistema com Isaac de um lado, John Arias de outro, Renato Augusto e Ganso no meio, com o John Kennedy como centroavante. E isso deveria ter acontecido tanto na Libertadores, em todo o processo ali dela, quanto também nesse jogo contra o Sampaio Corrêa, tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta. E eu não entendo porque ele não faz isso. Novamente eu falo. Mas você vê que os dois dão melhores condições de ataque e é isso que pra mim deveria ser pensado no Fluminense. Antes de falar mais sobre esse assunto, se inscreva no canal, faça o triplo clique, comente, compartilhe, redes sociais na descrição desse vídeo. Vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas, Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre esse jogo.
Vamos falar também sobre dois jogadores, né? Que diversas vezes eu tô falando, que é o Fábio. Primeiro, né? O Fábio novamente, ótimo. Não teve nenhuma situação ali. O lance do gol e impedimento não teve culpa nenhuma do Fábio. O Fábio que foi muito bem em todos os momentos da partida. E novamente, mais uma vez, entra aquela preocupação de que não temos reserva para o Fábio. Hoje eu só vejo somente a saída do Marcelo Groi lá no Al-Ittihad para vir para o Fluminense. É o único do goleiro que eu vejo viável, sendo brasileiro. Caso não seja brasileiro, que veja um goleiro interessante também, que pode até não ser brasileiro. Aliás, é interessante que o nosso maior goleiro, né, o Castilho, não era brasileiro, né, também. Se eu não me lembro, não me lembro, tá? Peço desculpas sobre isso. Eu não vi justamente, eu sei do caso, mas eu não vi qual é a nacionalidade dele. Mas é importante falar sobre isso. O Fábio tá jogando muito. Novamente, os gols que ele toma não tem culpa nenhuma. E diversas vezes, quando a gente precisa de um goleiro desse, a gente tem que estar tendo bastante. Por fim, a gente vai falar também de mais dois jogadores, que é justamente o Arias e o próprio Keno. O Arias, que jogou bem, teve grandes participações, está voltando justamente para aquele ritmo que a gente reconhece do Arias. Só errou naquela situação da bola vindo muito alta e ele errou justamente o domínio. Não sei como que ele fez isso. Talvez a luz pegou no olho dele e aí prejudicou completamente a situação. Talvez aconteceu isso, não sei. E o Keno, que na minha concepção está faltando um pouco daquele Keno que a gente buscava sempre no lado de campo. Aliás, o Keno que também tá mudando, tá? Eu achei interessante, né? Que nesse jogo, o Keno não somente ficou no lado dele, ele também flutuou para os outros lados. Isso eu gostei, tá? É mais uma alternativa para o Fernando Diniz. E por fim, já que eu falei de Fernando Diniz que novamente, na minha concepção, errou nas substituições, poderia ter sido melhor. Já poderia ter tirado o Cano há muito tempo, para ter colocado o Isaac, deixando apenas o John Kennedy ali armando o time. Na minha concepção, o Jack precisa bastante disso, de tempo, e também o próprio Gabriel Pires, que eu gostei de ele ter entrado no time. Mas me parece que ele é um jogador básico, sabe? Ele parece que não tem nada a mais, não tem nada além do que ele é. Que é um volante que sabe tocar bola e que sabe roubar a bola dos outros. Mas nada além disso, né? Sabe? A gente vê o Martinelli fazendo muita coisa, a gente vê o André fazendo muita coisa, o Alexander fazendo muita coisa, e a gente não vê muita coisa no Gabriel Pires. Dito isso, é esse que é o resumo que eu quero dar pra vocês. Live daqui a pouco, né? Às 16 horas. Talvez eu vou ter que fazer um corte, né? Porque é uma live extensa, justamente. Então, talvez eu faça um corte, né? Para uma outra live na parte 2 da coletiva, né? Do Diniz. Então, se inscreva no canal. Faça o trilho para você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição do vídeo. Vídeo de 10, 12, 20 horas. Pix na tela para já com qualquer valor. E YouTube Live todos os dias, exceto sexta-feira, às 6 ou 7 horas da noite. Então, fique atento. Saudações tricolores. Até a próxima.